E se o maior papel que Gene Hackman já interpretou não estivesse nas telas do cinema, mas escondido nas sombras da própria vida? Por décadas, o público do mundo inteiro se encantou com as atuações magnéticas do Hackman. Aquele olhar penetrante, a presença imponente, a habilidade quase sobrenatural de se transformar em qualquer personagem. Mas e se o personagem mais surpreendente que ele já encarnou foi justamente aquele que nunca deveria ser visto pelo mundo? E se, por trás das cortinas de Hollywood, Gene Hackman levava uma vida dupla, cheia de segredos, perigos e mistérios? Fevereiro de 2026. O mundo ainda não se recuperou do choque. A notícia caiu como um raio. Gene Hackman, o lendário ator, havia morrido em circunstâncias misteriosas. Nada de causa clara, nenhuma explicação oficial. Apenas um turbilhão de boatos e um sussurro de desconfiança que deixou fãs e investigadores tentando juntar as peças. O mundo lamentou a perda de um ícone do cinema, mas por baixo da superfície, uma história muito mais complexa começava a emergir. O sol queima o alto deserto de Santa Fe, pintando de dourado as paredes de adobe da antiga casa de Gene Hackman. O casarão, encravado entre morros e planaltos típicos do interior do Novo México, sempre foi envolto em mistério. Os moradores falavam em voz baixa sobre a estrela reclusa, que quase nunca aparecia na cidade e preferia a solidão do seu refúgio no deserto. Agora, com Hackman fora de cena, a propriedade virou o centro de uma investigação. E os segredos que vieram à tona, ninguém poderia imaginar. Faz exatamente um ano desde que o mundo soube da morte misteriosa dele. O casarão, que antes vibrava com uma energia criativa silenciosa, agora está abandonado, isolado com fitas da polícia e vigiado por agentes federais. Manchetes antigas de jornal gritam tragédia e suspeita, mas a verdade continua escorregando pelos dedos. Não há conclusão, nem consolo, só perguntas. O que realmente aconteceu com Gene Hackman? Foi acidente, crime ou algo ainda mais sombrio? A única certeza é que as respostas estão enterradas fundo, longe dos olhos curiosos do mundo. Quando os federais vasculharam a propriedade, encontraram mais do que simples recordações de carreira. O que parecia ser uma investigação de rotina, logo virou cena de filme de espionagem. Num canto esquecido do porão, atrás de uma parede falsa, acharam uma porta secreta, com dobradiças enferrujadas e coberta de poeira. Do outro lado, uma escada estreita descia para a escuridão e levava a um túnel de concreto serpenteando sob o terreno. O ar carregado de terra e segredos, e cada passo dentro do túnel revelava uma nova surpresa. Dentro do túnel, os agentes deram de cara com uma sala subterrânea mal iluminada, um cômodo secreto, intocado pelo tempo. As paredes estavam forradas de prateleiras, todas lotadas de arquivos e pastas codificadas, conteúdos escritos em gírias e códigos. Havia pilhas e mais pilhas de documentos, alguns amarelados pelo tempo, outros recém-digitados. No escuro, pistas misteriosas sugeriam uma vida muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Passaportes falsos, chaves de lugares desconhecidos e uma coleção de objetos que ninguém sabia explicar. Prateleiras de arquivos codificados iam do chão ao teto, cada pasta identificada com perfeição. Alguns continham fotos de vigilância, outros relatórios detalhados sobre pessoas e eventos de décadas atrás. Havia referências a operações secretas, encontros clandestinos, missões que cruzavam continentes e épocas. O volume de informação era assustador, e logo ficou claro que aquilo não era um simples arquivo. Era o registro de uma vida secreta, vivida longe dos holofotes de Hollywood. Entre as descobertas mais chocantes estavam as fotos, imagens antigas em preto e branco de Hackman, às vezes disfarçado, ao lado de figuras misteriosas da Europa da Guerra Fria. Em algumas fotos, seu rosto quase não aparecia, em outras, estava irreconhecível. Havia cenas de encontros secretos em cafés esfumaçados, mensagens cifradas rabiscadas em guardanapos, fotos de vigilância de homens e mulheres cuja identidade permanece um mistério até hoje. Junto dessas fotos, objetos típicos de agente secreto, miniaturas de gadgets, cadernos criptografados e medalhas de organizações que, oficialmente, nem existem. As paredes do cômodo estavam cobertas de mapas e documentos, todos marcados com símbolos e anotações estranhas.
havia medalhas e distintivos de agências que não costumam distribuir prêmios. Verdadeiros reconhecimentos vindos das organizações mais secretas do mundo. Algumas traziam o brasão de serviços de inteligência já considerados extintos. Outras exibiam símbolos que ninguém jamais identificou publicamente. Aquilo não era coisa de ator de Hollywood, mas de alguém que viveu rodeado de perigo e disfarce. Será que Gene Hackman era só um ator lendário ou havia algo muito mais perigoso por trás? As provas indicam um homem que transitava facilmente entre dois mundos, um pé na fama do cinema, outro no submundo nebuloso da espionagem. Sua habilidade de assumir qualquer papel, de se tornar qualquer pessoa, pode ter sido mais do que talento. Talvez fosse uma questão de sobrevivência, lapidada ao longo de anos de vida dupla. Agora, a pergunta não é só quem foi Gene Hackman, mas o que, de fato, era real, e o que era só mais uma atuação genial. A verdade, selada na escuridão, ainda espera debaixo das areias do deserto. Os túneis sob a propriedade de Hackman permanecem fechados, guardados por agentes federais e cobertos de mistério. Boatos correm sobre o que pode estar escondido lá embaixo. Documentos perdidos, mensagens cifradas, talvez até evidências de operações que mudaram o rumo da história. Por enquanto, as respostas continuam enterradas, sempre fora de alcance, enquanto o vento do deserto apaga todos os rastros do que um dia existiu. E quem encontrou tudo isso? Agentes, investigadores, talvez até antigos parceiros. Talvez nunca possa contar toda a história. Seus rostos permanecem nas sombras, suas vozes sussurradas, seus depoimentos confidenciais. O mundo talvez jamais saiba a verdadeira extensão da vida secreta de Gene Hackman, ou o real motivo de sua morte misteriosa. Mas uma coisa é certa, a lenda de Gene Hackman só cresceu nas sombras, e talvez o maior papel de sua vida seja justamente aquele que vai permanecer para sempre escondido do público.